Hi guys, I'm here again. As I said before, let's remember the present perfect. Então, galerinha, como é que a gente forma o present perfect? Com auxiliar have, como a gente tinha visto, mais um verbo no particípio, né? Lembrando que em algumas situações esse have precisa ser mudado para has, ou seja, se a gente tem um sujeito em terceira pessoa do singular, he, she ou it, a gente usa has. Na frase que tem aqui nesse slide, vejam, está escrito they have worked. Tá have, porque o sujeito era they. E o worked, porque é o verbo no particípio. Então, they have worked hard. Só memorizando, auxiliar have, verbo no particípio. Situações que a gente usa o present perfect. Eu não vou ler esse slide todo com vocês, porque vocês podem depois pausar e ler com calma, né? Mas, de forma resumida, normalmente a gente usa para indicar alguma atividade, alguma situação que aconteceu no passado e ainda não terminou, ou em algumas situações que é algo que se repetiu, ou ainda em algo que aconteceu recentemente, acabou de acontecer, né? São as situações assim mais comuns. Um ponto bem importante é que em algumas situações a gente consegue fazer a tradução literal, né? Tipo a frase I have worked, eu poderia traduzir eu tenho trabalhado, não teria problema, mas em alguns contextos essa tradução ficaria estranha. Então, há algumas situações que a gente traduz como se fosse um verbo no passado, certo? Então, nesse slide eu coloquei o que eu havia dito anteriormente, né? Usamos o auxiliar have, porém has para he, she, it, né? Vejam, has, porque teríamos um sujeito he, she ou it, e have quando nós tivermos I, you, we ou they. E mais um verbo no particípio. Nos verbos irregulares, vão ser sempre os verbos lá da terceira coluna da nossa tabela, tá? E quando for um verbo regular, ele termina com ed, exatamente como acontece no simple past. Nós temos essas duas situações. Verbo regular, que termina com ed, ou verbo irregular, que é um verbo lá da tabela, terceira coluna da tabela. Aqui eu coloquei alguns exemplos, então eu botei they have danced, vejam, they have. E she has written. Por que she has? Porque she, a terceira pessoa, deve ser has. O primeiro verbo aqui tem ed, também está no particípio, mas como ele é um verbo regular, ele tem ed. E o seguinte, written, não tem ed, porque ele é um verbo irregular, certo? Agora, aqui eu coloquei algumas frases na forma afirmativa, na forma negativa e também na forma interrogativa para a gente relembrar isso aqui, mas também é bem simples. Então, a frase afirmativa nós diríamos you have ou you have lived here since 2002, she has eaten at the restaurant many times. Eu coloquei a forma contrata, que é bem comum, a gente vê com frequência nos textos, mas as duas estão corretas, certo? Depois, passando essas mesmas frases para o negativo, nós temos you have not lived ou you haven't lived, tanto faz. She has not ou she hasn't eaten, certo? Tanto faz, repetindo, tanto na afirmação quanto na negação, tanto faz a gente usar essa forma mais longa ou a forma contrata, que é mais informal. Na interrogação, como é comum em inglês, né, o auxiliar vai para frente do sujeito. Então, fica have you lived? Ou has she eaten at the restaurant many times? Have you lived here since 2002? Has she eaten at the restaurant many times? Vejam que o have, que na frase anterior estava aqui após o you, veio para frente. O has, que estava aqui após o she, veio para frente. E assim a gente formou a interrogação. Tranquilo, né? Seguindo. Algumas expressões são muito comuns e bem importantes no present perfect. Então, eu enumerei aqui para vocês memorizarem. Vejam, revejam quantas vezes vocês acharem necessário, mas memorizem porque elas são bem importantes, bem comuns. A primeira expressão é how long, que significa quanto tempo ou por quanto tempo. For, que significa por. Since, que é desde. Yet,
que é ainda ou já, mas um ponto aqui bem importante é que é usado em negação ou interrogação e no fim das frases. Already, que nós usamos, que significa já, e usamos em afirmações. Just nós conversamos em sala, né, turma? Just significa recém, a tradução é recém, só que na nossa linguagem popular, no nosso dia a dia, é muito comum a gente dizer acabei. Então, I have just arrived at school, I have just arrived. Eu recém cheguei na escola, seria a tradução adequada dessa oração. Mas nós costumamos dizer o quê? Eu acabei de chegar na escola. O sentido é o mesmo, só que esse eu acabei de chegar é mais informal, né? Então, I have just arrived at school. Eu recém cheguei na escola. E por último, nós temos still. Still significa ainda. E usamos still para expressar situações que ainda estão acontecendo ou que estão tomando mais tempo do que se espera. Veja um exemplo. The movie still hasn't finished. The movie still hasn't finished. O filme ainda não acabou. Essa seria a tradução dessa frase. Agora, na sequência, tem as atividades, né? Vejam. Eu vou pedir que depois vocês pausem, eu não vou fazer agora com vocês e vou dar continuidade, mas eu peço que depois vocês pausem, completem as frases no caderno para exercitar, certo? Então, são essas as frases. Estão lembrados? Pausem o vídeo e façam. Na atividade seguinte, eu pedi para traduzir as frases. Atividade número 3, eu coloquei 5 frases para vocês passarem para o negativo. A 4, eu coloquei as mesmas frases, só que eu peço que vocês passem para a forma interrogativa. Vejam, são as mesmas 5 frases. Atividade 5 seria para nós treinarmos o uso de for or since. Então, são espaços para serem completados. Atividade bem rapidinha também. A número 6 também é só para completar. Vejam, é bem simples. Vocês vão escolher yet ou already e vão completar os espaços. Tranquilo, turma? Estão lembrados disso? Agora, na sequência, tem as respostas. Vou colocar rapidinho também. Se vocês precisarem, vocês pausem daí também para conferir esse gabarito. Atividade número 1. Atividade número 2, que era para traduzir, eu não coloquei o gabarito, nós traduzimos em sala, então isso é mais fácil, né? A necessidade maior é de treinar o uso do present perfect mesmo. Aqui o gabarito da negação. E da interrogação. Atividade 5. E a última. Então, turma, eu espero que tenha sido útil. Revisem, vejam, depois retomem as atividades e num outro momento a gente tira as dúvidas se vocês precisarem. So, bye bye, kisses.